Boa noite a todos. Estamos aqui para a última noite de apresentação dos seminários da disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, ministrado pela professora Catarina. Vamos falar sobre o tema Sociologia Moderna, Surgimento e Contribuições. Somos a equipe 3, composta pela Ana Fernanda, pela Clarissa, pelo Ilianeudo e por mim, Manikelly. O roteiro da nossa apresentação vai se dar da seguinte forma. Vamos iniciar com uma introdução sobre a sociologia. Depois vamos falar sobre a dupla revolução, o contexto histórico da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, as mudanças sociais, o papel de Auguste Comte, Émile Durkheim e o método sociológico, e vamos finalizar com um quiz. A sociologia, ela é uma ciência social que foi nascida no século XX, tentando explicar as mudanças ocorridas na sociedade entre o século XVIII e o século XIX. Ela se utiliza de vários métodos de investigação empírica e de análise crítica para desenvolver conhecimento sobre a ordem social, a aceitação das mudanças, a evolução da sociedade. Ela estuda a sociedade no geral, os padrões das relações sociais, as interações sociais. O surgimento da sociologia ele foi influenciado principalmente pela filosofia iluminista, que foi um movimento que surgiu entre os séculos XVII e XVIII e que tinha como princípio a racionalidade humana como forma de pensar o mundo e as modificações que nele aconteciam, principalmente após a Revolução Industrial, que marcou o início do desenvolvimento tecnológico. E a partir daí é que o desenvolvimento tecnológico veio a se espalhar pelo mundo. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII. Causou grandes transformações não somente na Inglaterra, mas no resto do mundo, e garantiu o surgimento da indústria, consolidando o processo de formação do capitalismo. Ela transformou as relações de trabalho e os sistemas de produção. Já a Revolução Francesa foi um movimento social e político ocorrido na França entre os anos de 1789 e 1799 e resultou no fim do antigo regime. Esse antigo regime era o absolutismo monárquico. Era um regime no qual o rei representava os três poderes em uma só pessoa. O rei representava o poder executivo, legislativo e judiciário. E o povo era seu súdito. Isso vigorou lá na França até o século XVIII. A Revolução Francesa ela é tida como o marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Foi uma revolução que impulsionou o poder político da burguesia e também se inspirou nas ideias iluministas. A Revolução Francesa ela ocorreu na França, mas ela afetou todo o mundo. Por esse motivo que ela é considerada o principal marco de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essa necessidade de explicar ao mundo esse novo modelo de sociedade surgido após essas revoluções colaborou para o surgimento da sociologia moderna. Eu sou a Fernanda e vou dar sequência falando sobre mudança social. A gente passa o tempo todo em mudança. A mudança social para a sociologia é um ótimo da pesquisa. Para os sociólogos, eles querem ver o que é que está transitando no momento. E o próximo passo, que vai ser evolutivo. No que essa mudança se caracteriza? São transformação da sociedade e do seu modo de organização. Ou seja, é um pensamento que permanece por um tempo, até que isso vai ser modificado. A sociedade que a gente via de uma forma, a gente vai passar a viver de outra forma. E o que mudou? Os hábitos e costumes que deixam de existir na sociedade. Ou novidades, que passam a ser incorporadas. Logo em seguida eu trouxe uma imagem para deixar uma reflexão em vocês. É um lar familiar que a esposa diz. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. E aí o marido dela responde, eu não acho. Ou seja, ele não se deu conta do que está acontecendo ao redor dele. Ele está deixando de ser mais presente na família. Está passando mais tempo agora no Facebook. Temos também o exemplo da abolição da escravatura, que antes era totalmente aceito que existissem escravos humanos.
Clássicos da sociologia. Para os clássicos da sociologia, a mudança é um dos principais temas que se ocupa na sociedade. Bom, eles apresentaram diferentes tipos de pontos de vista diante disso. Temos o Augusto Comte, Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim, sociólogos bem conhecidos. Para Comte, ele admitia a importância da mudança social, mas sem quebrar a ordem, e ele era contra a revolução. Se tem uma organização, as mudanças têm que acontecer dentro dessa organização. Portanto, ele era totalmente contra qualquer tipo de revolução. Revolução é quando transforma alguma coisa. Ou seja, exemplos de cirurgias plásticas, né? Que as pessoas às vezes fazem cirurgias, exemplo no nariz. Isso é uma revolução. A pessoa revolucionou. Ele acredita que se a pessoa nasce daquela forma, tem que se estabelecer assim. Para o Weber, as mudanças sociais estariam ligadas à origem do capitalismo e o seu desenvolvimento. As mudanças sociais acontecia no seu progresso. Não era planejado a urbanização e as relações trabalhistas. Para Marx, as mudanças sociais aconteciam entre as lutas de classes e condições econômicas. Enquanto tiver uma pessoa mandando e alguém que está lá embaixo não ganhando nada, ou seja, essa pessoa, esse operário, né, vai chegar um momento que ele vai desistir. E aí vai entrar outro, uma mudança. Para Durkheim. Para Durkheim, os resultados das relações de trabalho que modificam a sociedade. Ele era também contra a revolução. Características da mudança social. Um dos fatores mais importantes para a mudança social é o ritmo, que varia conforme, entre outros, de acordo com o meio onde se insere. Ou seja, a mudança social ela acontece mais rápido nos meios urbanos, né, que por abranger até vários grupos. A mudança, elas não são passageiras, né? Ao passo que acontece, elas deixam algum tipo de marcas que tem um caráter de durabilidade. E assim, né, tem destaque a sua permanência. De mudanças sociais. As mudanças sociais são inúmeras e constantes. Os meios de transporte evoluíram, as relações entre professor e aluno, a moda. Dentre as mudanças sociais citamos direitos femininos, modelos de família, trabalho e cultural. Em relação ao direito feminino, né? Foi apenas em 1933 que as mulheres tiveram o direito de votar. Até então, isso não existia. E também, né, o direito de ser eleitas. Também após a Revolução Industrial, elas tiveram a liberdade de ter o seu direito no mercado de trabalho. E aí passaram a ser menos submissa, né, ao patriarcado. Modelos de família. Apenas em 1977 que foi permitido o divórcio. Até então, não poderia ter a separação de um casamento. Também, ultimamente, né, tem uma relação mais afetiva em relação a pais e filhos. Hoje em dia também tem os casais têm menos filhos. No trabalho hoje em dia as pessoas passam mais tempo trabalhando, mas também contudo pode-se trabalhar em casa, o que a gente está vendo, né, mais hoje em dia, nessa época, porque, exemplo de um professor, hoje ele está trabalhando em casa, de forma online, ensinando para os alunos. No âmbito cultural, a incorporação de outras culturas, né? Por exemplo,
A gente sabe o que uma pessoa tá, a cultura de um africano, o que ele come. Isso são impactos que transformam a nossa sociedade. Causas e consequências. Atualmente, a tecnologia é apontada como a principal causa da mudança. Traduz-se na forma como as pessoas conseguem se comunicar rapidamente com o outro lado do mundo, bem como nos benefícios que trouxe em avanços médicos e outros tantos mais. Há muitos outros elementos que competem para que essa dinâmica ocorra, fatores que se desenvolvem de forma involuntária e torna complexa a sua identificação. Vale ressaltar que a mudança social compete com obstáculos e resistências. Muitas vezes a mudança é um obstáculo para grande parte da sociedade. Fatores que abrangem essa mudança são fatores geográficos, culturais, incluindo-se religiosos e econômicos, que estão na lista de elementos que dão origem à mudança social. Como qualquer mudança, há uma série de consequências benéficas e outras também menos benéficas para a sociedade. A mudança, muitas vezes, ela é vista como um progresso, que pode, por outras vezes, acabar acontecendo perdas de valores. Oi, boa noite, eu me chamo Clarissa e falarei aqui sobre o papel de Augusto Comte. Augusto Comte é considerado o pai da sociologia e o fundador da teoria positivista. Comte foi um pensador francês que, além de fundar o positivismo, ficou conhecido como o cientimizador da sociologia. Foi um dos pensadores mais influentes do século XX, do forte aliado do trabalho e do método científico em sua época. Os seus trabalhos fornecem uma base para compreender-se a complexa sociedade europeia do século XIX e as ferramentas oferecidas pelo pensamento kantiano são úteis até o dia de hoje. O filósofo ficou reconhecido por ter criado a palavra sociologia ao apontar o desenvolvimento de uma ciência capaz de dissecar as leis de formação da sociedade e ao fundar o positivismo como método de análise crítica da história, da ciência e da sociedade. A sociologia e Augusto Comte. A palavra sociologia surgiu a partir da obra de Comte. Segundo ele, as grandes revoluções burguesas do século XVIII, Revolução Francesa e Revolução Industrial, trouxeram significativo avanço para a sociedade em termos político e científico. Ele falava, desde sua primeira obra publicada, da necessidade de desenvolver-se uma ciência capaz de entender a sociedade para então torná-la melhor. A ideia de Comte para analisar a situação Agora, para a gente finalizar nossa apresentação, a gente preparou um quiz com 3 perguntinhas para que a turma responda, certo? Primeira pergunta é: quem criou o termo sociologia? Letra A, Auguste Comte. Letra B, Emile Durkheim. Letra C, Karl Marx. Ou letra D, Max Weber? A segunda pergunta: podemos conceituar a sociologia como a ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade.
No entanto, só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Qual foi esse autor? A. Karl Marx. B. Max Weber. Aqui no caso seria a letra C, houve um pequeno erro de digitação. Emile Durkheim. Ou letra D, Auguste Comte. A terceira e última pergunta. Qual alternativa descreve o objeto próprio da sociologia segundo Emile Durkheim? Letra A, a cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. Letra B, o fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. Letra C, o conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de produção. Ou letra D, a sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros.